Bora lá, moçada, continuar a pegada para a gente finalizar hidrocarbonetos normais. Olha só, e quando acontecer de o hidrocarboneto ser insaturado, em vez de uma insaturação, uma dupla ou uma tripla, ele tiver duas duplas ou duas triplas, olha só como é que vai ficar. Vamos pegar aqui um hidrocarboneto que tenha 5 carbonos, olha só. E aí eu coloque uma dupla aqui e uma dupla cá. E aí a gente preenche de hidrogênio, porque o carbono tem que completar as 4 ligações, tá? Isso não é optativo, isso é obrigatório. O carbono sempre está com suas 4 valências usadas em ligações. Beleza. Bom, é um hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio, e ele tem 2 ligações duplas. Como é que fica então a nomenclatura desse hidrocarboneto? Olha só, esse hidrocarboneto aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, então nós vamos usar o pente para os 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, tá aí. Aí depois nós sabemos que a gente dá espaço para números entre as letras, que são exatamente a localização das insaturações, ou da insaturação, ou nesse caso, das insaturações. Bom, eu vou começar a numerar da extremidade mais próxima da insaturação. Essa ou essa? Essa. Essa já começa até em cima. Então esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o 3, esse é o 4 e esse é o 5. Então eu tenho aqui uma dupla entre o carbono 1 e o carbono 2, beleza? Então eu vou usar o número 1 para colocar isso no nome, para referir essa localização. E aqui eu tenho um carbono uma dupla entre o carbono 3 e um carbono 4. Então eu vou usar o 3, beleza? Então, nesse caso, que tenho 2 duplas numa mesma molécula, eu vou ter que colocar pente hífen 1. No carbono 1 eu tenho uma dupla e no carbono 3 também. Então, eu ponho o vírgula 3. Carbono 1 e carbono 2. Como eu tenho 2, eu coloco o prefixo de 2. Di e o infixo que significa dupla, que é o en. Então, ele fica dien e ele é um hidrocarboneto. Dieno. Então o nome dele é pente 1,3 dieno. Aí o PAC, ela sempre enjoadinha, ela sempre pede que, se você tiver necessidade de colocar esse prefixozinho aqui no meio do intermediário, que denota a quantidade de repetições, no caso di, tri, tetra, penta, por aí vai, você acaba separando, os números separam 2 vogais. Então, tem-se a necessidade de acrescentar a letrinha A aqui no pente. E aí o nome fica penta 1,3 dieno. É o nome dele. Esse pente, ou melhor, penta agora, ele está dizendo 5 carbonos essa molécula tem. Esse 1,3 dien está dizendo que existe 2 duplas, tá? Exatamente da localização 1 e da localização 3. E esse O está dizendo que isso é um hidrocarboneto. Só para a gente reforçar as partes que compõem o nome de um hidrocarboneto, beleza? Agora vamos fazer um hidrocarboneto de cadeia fechada. Olha só, como é que ficaria o nome desse hidrocarboneto aqui, ó? Eu tenho um carbono ligado a 2 hidrogênios, que liga a outro carbono, que liga a 2 outros hidrogênios, que vai ligando a outro carbono mais 2 hidrogênios, que liga mais outro carbono com 2 hidrogênios, e por fim, um liga no outro e fecha, formando um ciclo. Como é que fica o nome desse hidrocarboneto? Bom, simples. Quantos carbonos? 4. Então, 4 é but, prefixo para 4 carbonos. Nesse caso aqui, não tem ligação dupla nem tripla, então eu não preciso preocupar em localizar nada. Já chego e coloco o AN. É hidrocarboneto butano. Ué, mas espera lá. Se eu pegar um hidrocarboneto de 4 carbonos de cadeia aberta, ele também vai se chamar butano? Sim. Aqui também terei 4 carbonos, é but, só ligação simples é hidrocarboneto. Mas espera lá. 2 moléculas diferentes, com 2 nomes iguais? Não rola. Não rola mesmo. Então, o que eu vou fazer? No que tem cadeia fechada, eu vou acoplar a palavra ciclo. E aí o nome dele é ciclobutano, enquanto do que tem cadeia aberta é apenas butano, beleza? Agora vamos colocar cadeia fechada com ligação dupla. Olha só, rapidinho, usando forma de bastão. Vamos fazer um pentágono, tá aqui, ó, pentágono. Bom, e vamos colocar uma insaturação aqui. Qual é a nomenclatura desse hidrocarboneto?
Primeiro, você tem certeza que é hidrocarboneto, não tem? Tem. Cada quina tem um carbono. E os hidrogênios estão escondidos com ele ali. Beleza. Então, se ele tem 5 carbonos e a cadeia é fechada, o nome dele é ciclopente. Beleza? Ele só tem ligações simples? Não, porque aqui ele tem uma dupla. Se tem dupla, eu coloco o "em". Mas tem necessidade de localizar essa dupla? Quando ela é cadeia fechada e só tem uma insaturação? Não, não tem necessidade. Porque como ele não tem extremidade, não tem por onde ele começa. Então, na verdade, o carbono 1 é o carbono da dupla, tá? Então ele fica ciclopente e O, que é pentâneo. Então ele ciclo, por ser fechado, pente por ter 5 carbonos, en por ter uma dupla e O por ser um hidrocarboneto. Agora vamos fazer o último exemplo de hidrocarboneto, talvez o mais complexo. Uma cadeia fechada com 2 insaturações, 2 duplas. Então, por exemplo, vamos supor que surja para você um hexágono desse de cá, que tenha 2 duplas assim. Beleza. Qual que é o nome dele? Fácil. O nome dele começa com ciclo, porque ele é fechado. Então é ciclo. Aí eu vou lá, prefixo para número de carbonos. Ele tem 6. 6 é hexa. Aí eu vou colocar o hex aqui. Como eu tenho uma vogal colada a um H, eu tenho que colocar um hífenzinho. Sim, são frescuras da IUPAC. Ah, professor, se eu errar o hífenzinho eu vou perder ponto. Não, não vai. A questão vai ser fechada. E quando ela for fechada, você vai marcar esse ciclo hexano. Ah, mas não vai ter questão que vai ter com e sem hífen e a resposta pode estar resetada? Não. Não vai ter esse tipo de situação. Ah, mas se eu der questão aberta, eu vou desconsiderar se você lembrou ou não lembrou do hífen. Isso é uma coisa muito mínima da minha. Não vou desqualificar você por causa disso. Quem sou eu para fazer uma coisa dessa, beleza? Então, tranquilo. Agora vem, tem ligação dupla, então eu tenho que colocar o "em". Só que nesse caso, eu vou ter que localizar essas duplas. Por quê? Porque essas duplas estão localizadas aqui. E se ela poderia estar aqui, ó? E se ela estivesse aqui? Já seria diferente, sim. Então tá certo. Aqui eu preciso então localizar. Deixa eu voltar a dupla para cá em azul e tirar essa aqui. Beleza. Como que eu vou fazer? Eu vou ter que enumerar essa cadeia carbônica, tá? E aí eu vou ter que escolher um desses carbonos da dupla para começar, já que ela não tem ponta. Então, por exemplo, vamos supor que você comece com esse. Esse é o carbono 1. Você não pode girar aqui de encontro a essa aqui. Se você escolheu esse aqui como 1, o outro carbono que faz parte da dupla com ele tem obrigatoriamente que ser o 2, tá? E aí esse aqui é o 3, esse aqui é o 4, esse aqui é o 5, esse aqui é o 6. Beleza, enumerei. Agora eu vou coletar os números para colocar no nome. Esse daqui, essa dupla está entre o 1 e o 2. Então eu vou usar o menor, que é o 1. Essa entre o 4 e o 5, eu uso o menor, que é o 4. Então aqui fica ciclo X 1,4. Vou ter que apagar aqui e vou colocar o de 2, de em. E o O. Lembra do negócio? Quando aparece o de aqui, você separa 2 consoantes, aí o PAC pede para você adicionar uma letrinha A aqui. Aí o nome dele final vai ficar com ciclo hexa 1,4 de eno. Ciclo porque é fechado, hex porque são 6 carbonos, 1,4 de en porque ele tem 2 duplas no carbono 1 e no 4, e ele tem só carbono e hidrogênio, portanto ele é um hidrocarboneto. Tranquilo? Deu para poder compreender sobre hidrocarbonetos? Os normais, nós falamos aqui, para a gente recapitular, dos saturados, só tem simples, eles têm o infixo "an". Depois nós falamos dos insaturados com dupla ligação, é o "en". Depois nós falamos que tem tripla ligação, é o "in". E demos o exemplo de quando tem 2 duplas, e a gente vai falar que ele é o "di-en". E falamos também sobre os que tem cadeia fechada, onde a gente coloca a palavrinha ciclo na frente do nome. Tranquilo? Agora eu vou finalizar falando sobre a classificação dos hidrocarbonetos. Sim, os hidrocarbonetos eles têm tantas possibilidades que criou classes dentro dessa família, tá? Então eu vou aqui detalhar para vocês a classificação dos tipos de hidrocarbonetos que nós temos. Marrada a nomenclatura, você vai entender. Aguarde só.